Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos para celebrarmos juntos esse 7º dia do 8º de Natal, último dia do ano. Estamos aqui com certeza para bendizer a Deus. Queremos saudar também aqueles que rezam conosco através da internet. O Senhor é rico em misericórdia. Então, para melhor celebrarmos esta Santa Eucaristia, reconheçamos nossos pecados e peçamos perdão ao Senhor. Assumistes a fragilidade da natureza humana. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito,
Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que estabelecestes o início e a plenitude da verdadeira religião, no nascimento do vosso Filho, concedei-nos a graça de sermos contados entre os membros daquele que resume em si a salvação do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo. Por Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da primeira epístola de São João. Meus filhos, esta é a última hora. Ouviste dizer que há de vir o Anticristo. Pois bem, surgiram já muitos anticristos e por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do meio de nós, mas não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, teriam ficado conosco. Assim sucedeu, para ficar bem claro, que nem todos eram dos nossos. Vós, porém, tendes a unção que vem do Santo e todos possuís a ciência. Não vos escrevo para ignorardes a verdade, mas porque a conheceis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Alegrai-se os céus, exulte a terra. Alegrai-se os céus, exulte a terra. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, terra inteira. Cantai ao Senhor, bendizai o seu nome. Anunciai dia a dia a sua salvação. Alegrai-se os céus, exulte a terra. O Senhor deu a conhecer a salvação, revelou aos olhos das nações a sua justiça. Recordou-se da sua bondade e fidelidade em favor da casa de Israel. Alegrai-se os céus, exulte a terra. Os confins da terra poderão ver a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor, terra inteira. Exultai de alegria e cantai. Alegrai-se os céus, exulte a terra.
fez-se carne e habitou entre nós. Aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo se fez por meio dele, e sem ele nada foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a receberam. Apareceu um homem enviado por Deus chamado João. Veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a luz verdadeira, que vindo ao mundo ilumina todo homem. O mundo estava no mundo, e o mundo que foi feito por ele não o conheceu. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam e acreditaram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo fez-se carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que ele vem do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, exclamando: era desse que eu dizia: o que vem depois de mim passou à minha frente, porque existia antes de mim. Na verdade, foi da sua plenitude que todos nós recebemos graça sobre graça. Porque se a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A Deus nunca ninguém o viu. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, é que o deu a conhecer. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, o Senhor nos deu a graça de estarmos aqui para celebrarmos esta Eucaristia, no último dia deste ano de 2025. A liturgia aponta-nos sempre para a centralidade da nossa fé, que é Jesus. E por isso é que também, como nós estamos a terminar uma etapa da nossa história, prontos, segundo a vontade de Deus, para iniciar uma nova etapa, um novo caminho, mas principalmente com um novo sentido na vida, que o ano que se aproxima, é que nós podemos refletir essa palavra de Deus e poder, sim, pedir a Deus a graça de poder lutar sempre para vivermos segundo a sua vontade. Aqui diz na primeira leitura São João: meus filhos, esta é a última hora. Ouviste dizer que há de vir o anticristo. Pois bem, surgiram já muitos anticristos. E por isso sabemos que é a última hora. Há sempre uma especulação ao longo da história sobre esta figura do anticristo. Alguns falam que o anticristo já veio, outros ainda vêm, mas nós acabamos de ouvir, através da palavra de Deus, que já vieram muitos anticristos. E por isso esta é a última hora. Quem são os anticristos? Ou quem é o anticristo? Senão aquele que não aceita o próprio Cristo na vida. Todos aqueles que não acolhem Jesus,
nosso Senhor e Salvador, é um anticristo. Todos aqueles que lutam contra a verdade é um anticristo. Porque Cristo, como nós ouvimos, é a verdade. Todos aqueles que procuram espalhar no mundo a mentira, o ódio, a desilusão, a injustiça, tudo isto é obra do anticristo. É importante que nós tenhamos em atenção para não fazermos, muitas vezes, de dar ouvidos a certas figuras que aparecem por aí, como profetas da desgraça, a meter medo no coração das pessoas. Essa figura não é para termos medo, mas é justamente para termos em atenção, porque eu também posso tornar-me um anticristo, negando o Senhor na minha vida e ainda ajudando outros a desviar-se do caminho da verdade. Por isso eu também posso ser um anticristo. Você também pode ser um anticristo. Todas as vezes que não vive a verdade, todas as vezes que nós não buscamos viver a centralidade da fé no Senhor que nos salva e que nos liberta. Por isso, os dias são os últimos, porque a cada dia, sim, é como se fosse o último. Devemos viver na intensidade, de forma que o dia que o Senhor nos favorece seja o último, com a capacidade de sempre procurarmos fazer o bem, de procurarmos viver para Deus. Como disse ao princípio, estamos no último dia do ano. Faz um sentido, sim, porque agora queremos, sim, que o Senhor nos conceda a graça de que o novo ano seja melhor, não somente para mim e para a minha família, mas para todas as pessoas, particularmente para aqueles que vivem nas guerras, que sofrem as consequências dela, ou mesmo tantos que vivem a perseguição por causa da fé em Jesus Cristo. Essa leitura do Evangelho que hoje é proclamada, escutamos também no dia do Natal do Senhor. Estamos ainda a viver esse clima do Natal, porque é o 7º dia, da 8ª. E ajuda-nos a refletir, justamente, apontando sempre para Cristo como aquele que veio a esse mundo como luz. Aquele que veio a esse mundo para iluminar as trevas. Mas nós ouvimos aqui que não quiseram acolher. As trevas rejeitam Jesus. Até mesmo aqueles que eram seus rejeitaram Jesus. E ainda também podemos rejeitar Jesus. É por isso que, ao ouvirmos este Evangelho, a palavra do Senhor quer colocar no nosso coração para podermos termos a consciência e, ao mesmo tempo, uma maturidade na fé para poder acolher esse Senhor que veio na pequenez da nossa história, mas que já existia desde todos os tempos. São João fala do profeta João Batista, que veio como testemunha da luz, para poder preparar os corações, e assim também muitos não o acolheram. A verdade em Jesus é a verdade que nos liberta, é a verdade que quer fazer com que enxerguemos qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. Por isso, muitos acreditam no nome de Jesus, mas muitos ainda vivem nas trevas, porque ainda não conseguiram libertar-se da mentira, libertar-se de tudo aquilo que impede de podermos viver plenamente nessa luz. Diz aqui o próprio testemunho de João Batista, que muitos vieram antes, mas virá aquele que era mais forte do que ele, Jesus. Jesus é o forte, é aquele que traz a graça e a verdade. A lei foi dada por Moisés, mas a plenitude da verdade e da graça estão em Jesus Cristo. É aqui que nós somos também convidados a refletir, e sobretudo nesse dia, para podermos fazer uma avaliação do ano que está a acabar. Como eu tenho vivido a minha fé? Como eu tenho abraçado a palavra de Deus? Como eu tenho experimentado esse ano jubilar, que convidou-me a poder viver na liberdade dos filhos de Deus, mas com esperança de dias melhores,
esperança da salvação em Jesus, esperança de também podermos experimentar desde já um céu antecipado. O ano, sim, para muitos, com certeza, foi um ano de vitórias, foi um ano de muitas coisas boas, mas para outros foi um ano de tristeza, de desilusão. Mas isso não significa que tudo acabou, porque é em Jesus que nós devemos colocar a nossa confiança e esperança, porque é nele que está a nossa vitória. Não nas coisas, nem nos projetos que nós fazemos, porque muitas vezes nós apoiamos naquilo que nós confiamos na vida cotidiana. O meu projeto, o meu pensamento, o meu desejo. Isto, para quem tem fé em Jesus, não condiz, porque aquele que espera no Senhor não coloca apenas sua confiança e esperança naquilo que é seu, mas aquilo que é da vontade de Deus. Entreguemos então, meus irmãos, a nossa vida ao Senhor, para que esse ano que aí está à porta, possamos ser melhores, possamos dar mais testemunho da verdade, possamos eliminar da nossa história a mentira, a falsidade, a falta de confiança, o egoísmo e tudo aquilo que nós sabemos que não agrada a Deus, ou podemos dizer, tudo aquilo que ainda é treva no nosso coração. Porque somos filhos da luz e por isso somos convidados a dar graças a Deus, porque aqui, como nós ouvimos nesse Evangelho, tudo que o Senhor nos dá é graça sobre graça, e a graça maior que nós recebemos foi de nos tornarmos filhos de Deus. Que a nossa vida assim possa dar testemunho, onde quer que nós estivermos, para que a nossa filiação adotiva, divina, seja justamente um testemunho para tantos aqueles que ainda precisam acreditar em Jesus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Temos hoje um casal que celebra suas bodas também. Demos graças a Deus pela vida deles, pelo testemunho que aqui eles vieram agradecer 25 anos de vida matrimonial. Convido então a vir à frente para junto rezarmos com eles. Então temos aqui a Paula e o Helder. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimônio, em que unistes as vossas vidas com vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Oremos ao Senhor no íntimo do nosso coração. Gosto sempre de convidar a Assembleia também a fazer a sua prece por esse casal e pela sua família. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então desejo os parabéns, que Nossa Senhora sempre cubra com seu manto. Rezo o texto como Nossa Senhora pede todos os dias, para que assim também possam enfrentar cada vez mais as dificuldades, os problemas que virão. Como sabemos, a vida se apresenta para nós. Então, que Deus abençoe e Nossa Senhora proteja. Parabéns. Muito bem, parabéns. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom.
irmãos e irmãs, unidos ao Senhor, ao mar, aos campos, às árvores e aos bosques, que se agradam e exultam na presença de Deus, elevemos ao Pai Celeste as nossas preces, dizendo com alegria: Ave-nos, Pai da bondade. Ave-nos, Pai da bondade. Pelos que trabalham na Santa Igreja, para que, imitando João Batista, sejam testemunhas enviadas por Deus que anunciam o Verbo feito carne, oremos. Ave-nos, Pai da bondade. Pelos que regem os destinos dos povos, para que, imitando João Batista, sejam testemunhas e construtores da paz, oremos. Ave-nos, Pai da bondade. Pelos que creem em Cristo, para que, imitando João Batista, sejam testemunhas credíveis da verdade, oremos. Ave-nos, Pai da bondade. Pelos que não têm liberdade de praticar a sua fé, para que, imitando João Batista, sejam testemunhas de Cristo até ao fim, oremos. Ave-nos, Pai da bondade. Pelos peregrinos deste santuário, para que, imitando João Batista, sejam testemunhas da luz que brilha nas trevas, oremos. Ave-nos, Pai da bondade. Deus onipotente, atendei à oração do vosso povo, que se alegra com o nascimento do vosso Filho. A luz verdadeira que ilumina todo homem, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Orai, irmãos, para comer o vosso sacrifício, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, autor da verdadeira devoção e da paz, fazei que esta oblação vos glorifique dignamente e que a nossa participação nos sagrados mistérios reforce os laços da nossa unidade.
Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda parte por nosso Senhor Jesus Cristo. No mistério do seu nascimento, aquele que por sua natureza era invisível, tornou-se visível aos nossos olhos. Gerado desde toda a eternidade, começou a existir no tempo para renovar em si a natureza decaída, restaurar o universo e reconduzir ao reino dos céus os homens perdidos pelo pecado. Por isso, com todos os anjos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo em que a Imaculada Virgem Maria deu à luz o Salvador do mundo, humildemente vos suplicamos, santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice de novo, vos deu graças, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho,
nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Verein mit unserem Papst Leo, unserem Bischof Juse und mit allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Fátima, los apóstoles y los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelo século dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos em Cristo Jesus. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
proclamarei a sua fidelidade. Vós dissestes, a bondade está estabelecida para sempre. No céu permanece firme a vossa fidelidade. Senhor, cantarei eternamente a vossa bondade, a vossa bondade. Oremos. Sustentai, Senhor, o vosso povo no presente e no futuro, com os auxílios da vossa infinita bondade, para que com as alegrias que dispondes no seu caminho, se dirija mais confiadamente para os bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Agora bendigo os objetos religiosos. I will now bless religiosos objetos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que recebe e promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Caríssimos irmãos, quero desejar a todos, desde já, um feliz e abençoado ano de 2026. Que sejamos todos melhores, mais humanos, mais humildes, menos egoístas, que a graça de Deus possa sempre estar presente na nossa vida. Também saudar mais uma vez aqueles que rezam conosco através da internet. Recebamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.